Vamos falar sobre dependência? O fato de depender de alguém, de algo, de alguma coisa, enfim. Mas de dependência. A gente fala muito que nós temos uma população que ela é muito dependente da classe política. Infelizmente, né? Queríamos nós termos uma autoindependência, uma independência financeira muito forte, a gente não precisar recorrer a nenhum político. Só em último caso mesmo a gente poder de fato recorrer a quem quer que seja o agente público municipal. Sabe, deveria ser fácil a gente poder conseguir um emprego, deveria ser fácil a gente poder ter acesso à saúde, a uma cirurgia, a um exame, seja lá o que for, a educação, a assistência social, não importa o que seja o âmbito, mas deveria ser muito simples, sem a necessidade de dependência para alguns. Para uns é mais fácil, para outros a realidade ela é bem difícil. E acreditem, muitos daqueles que você conhece, muitas daquelas que você também conhece, elas dependem muito do fator político. É incrível como uma cirurgia solicitada por um médico pode demorar tanto, um atendimento pode demorar tanto. E de repente, em qualquer lugar desse país, apenas com a ligação de um agente político, as portas se abrem. E lá estamos nós, nessa dependência. Só que a gente comete um erro quando apenas nós nos incluímos nessa soma, nessa conta, nesse resultado final. A gente nunca fala sobre a dependência legislativa. A gente nunca fala sobre a dependência dos agentes políticos com outros agentes políticos. Nós nunca falamos sobre a dependência política de deputados, de senadores, de vereadores. Até onde vai a dependência de cada membro do legislativo? Até onde vai a dependência do seu deputado, do seu senador ou do seu vereador, do executivo? Até onde é possível afirmar que o mandato ao qual ele foi colocado, foi designado por parte da população, é de fato dele? Não, é todo dele. Será mesmo? Será que todos os representantes eles possuem essa total autonomia? Não é possível se generalizar. Isso aí é verdade, não é possível. Mas sempre tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que já perderam o controle da situação. Os seus mandatos já não pertencem mais a si. E é triste. Perceba que enquanto a gente demoniza a política ou demoniza as ferramentas que nós temos dentro da política, a gente perde de enxergar que tudo que a gente precisa para de fato termos um equipamento, uma ferramenta de representatividade está lá, está aqui, bem à nossa frente. Temos um setor que pode falar por nós, temos um setor que pode nos defender, temos um setor que pode lutar por nossos interesses, o coletivo. E às vezes a gente abre mão disso. Eu tenho dedicado boa parte dos últimos anos a tentar trazer para o centro das discussões um ponto que a gente deixa passar muito, a de que todos os prefeitos que passaram pelo município de Pedra Lavrada têm a sua responsabilidade no tocante a como estamos hoje. As dívidas que temos, sabe, os problemas que ainda temos. Todos estes têm a sua parcela de responsabilidade. Uns mais que outros. Mas é inegável, inquestionável e não pode ser esquecido jamais da parcela de responsabilidade que muitos vereadores que passaram pela Câmara Municipal de Pedra Lavrada, eles possuem pela atual situação que o nosso município se encontra também. Porque é deles a responsabilidade representativa dos nossos interesses. Eles são a nossa defesa, eles são o nosso ataque. É com eles o assunto. Qualquer que seja o gestor, seja lá o que está, os que passaram, o que ainda vão vir, tentará, né, implantar uma agenda. Isso pode ser tanto municipal, a nível de estado, a nível federal. Todos os chefes do executivo, eles tentarão implantar uma agenda. Caberá ao poder ou aos poderes legislativos fazerem aí as suas ressalvas, ponderações, vetar, aceitar, concordar, não concordar, enfim. É isso, sabe? Às vezes não adianta mais a gente estar falando, poxa, isso aqui é um absurdo, aquilo tal. E os vereadores, como é que fica?
Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. 13 de fevereiro de 2023. Ano que vem é ano de eleições. Eu converso com os vereadores de situação do município de Pedra Lavrada. Você sabe quantas vezes vocês disseram não ao prefeito em todo esse tempo de legislatura? Nenhuma vez. Nenhuma. É como se não houvesse barreiras lá, sabe? Muitos de vocês se incomodam com isso, quando se fala dessa falta de autonomia. Mas é o que está escancarado já para a população. Esse é um ponto. Não dá para se fazer, nem percebam como é crítico a situação legislativa que nós estamos. De todos os lados. Sabe? De todos os lados, tanto oposição quanto situação. A gente tem um legislativo que você teve agora o retorno dos trabalhos legislativos, né? Matérias apresentadas, acho que a gente tinha 3. Uma do Legislativo e 2 que foram encaminhadas pelo Executivo Municipal. As discussões, elas não são, de fato, planejadas para aquele momento. Hoje vai ter sessão. O que eu vou fazer? Eita, eu vou falar sobre isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Massa, bora lá. Pá. Eu acho isso aqui e tal. Não, os parabéns aqui. Não, mas isso aqui... Pá. E você fica... Poxa, rapaz. Cadê isso aqui? Cadê aquilo ali? Às vezes se levanta um tema interessante, mas aí você não tem um aprofundamento propriamente dito. Você tem muita base do... Ah, mas eu não sei e tal. É sério que vocês não estão se assistindo, vocês não estão se ouvindo. Lembram que semana passada eu disse que o assunto da festa de fevereiro do evento pertencia à Câmara e que quando chegasse lá a gente ia ver como é que iria ser, tal. O que foi que nós ouvimos? Eu acho um absurdo, aí teve críticas ao organizador do evento. Sabe, só nesse, né? Não, eu quero parabenizar, tal, aquela coisa toda. Aí você fica... Aí dá para se preocupar com posição de Câmara? Com esses discursos? Não dá. Não dá. Porque quem é mais entendido um pouco, sabe do que poderia ser argumentado, do como poderia ser argumentado, trazido à tona, tal. Mas você tem alguns vereadores que são acomodados, e nem adianta depois, está dando, tal, porque esse é o ponto. 3 anos de Câmara, a oposição na Câmara Municipal de Pedra Lavrada não conseguiu emplacar uma pauta. Uma. Nenhuma reforma da Previdência se conseguiu, sabe, fazer o barulho necessário. Eu lembro que na gestão de Roberto uma vez foi para a Câmara e tem aquele... chegou lá, tal, podem perguntar. Sabe, assim, bora, eu vim pro confronto. Aí Jarba se levantava, fazia umas 3 perguntas, tal, e Roberto com aquela expressão, já terminou? E os vereadores ficam lá. Tota foi outro dia também, aí você tem a exemplo de Jojó, né, que vai fazer algumas perguntas, tal. Mas é tão confortável, né, você vê que os vereadores, eles não... Peraí, cara, vamos tentar estudar aqui de fato o que está acontecendo com o nosso município. Às vezes é a crítica pela crítica. É o falar por falar. Né? E é isso, sabe, gente? É isso. Infelizmente, é isso. Falta esse enxergar para si. Tem muitos vereadores que já têm tanto emprego hoje, tanto cargo indicado, que faz parte do jogo, faz parte da política, e eu não condeno. Eu não condeno por entender que partidos políticos, eles devem integrar base governista também. Faz parte do ritual. Não se trata desse ponto. Se trata de até onde se mistura o legislativo ou de ser uma extensão do executivo. Entendeu? Agora deixa eu explicar mais uma coisa para você que está em casa. Só existe uma forma de se barrar qualquer que seja a proposta, lei, qualquer que seja, tanto em Câmara Municipal, quanto em Assembleia Legislativa, quanto em Senado, em qualquer canto desse só existe um modo. É através da opinião popular. Porque é feito testes. A gente coloca. Se a população aceitar, beleza. Se ela não aceitar, a gente tira. Ponto. Sempre foi assim, sempre será assim. De modo que é muito importante que vocês possam ter esse acompanhamento. E parem de fazer uma responsabilização só. Eu tenho 9 representantes na Câmara Municipal.
Eu tenho 9 representantes. Eu não vou fingir, não vou fazer de conta que eu só possuo um prefeito na cidade, não. Eu tenho 9. Se o chefe do executivo está pedindo e a Câmara ou a sua maioria está aprovando, é com eles o assunto também. Não só com o prefeito. E com isso, a fala não é de não olhar para o prefeito, mas a fala é de não olhar apenas só para o prefeito, mas também de olhar para os vereadores, porque é a eles que cabem. E ponto, sabe? Não estou falando nenhum absurdo, nem outra coisa de outro mundo, não. Eu estou quase desenhando aqui as coisas naturais da política propriamente dita. Que é isso, sabe? É esse o ponto. Aquilo que a maioria dos vereadores achar que é bom ou boa, né, para a população de Pedra Lavrada, é o que vai acontecer e pronto. E no final das contas, é o que eles decidem que importa. É o que o Congresso decide que importa. Porque é a eles que a gente dá esse poder. De autorizar, de permitir, de conceder, de aumentar, de diminuir, é ao Legislativo. Então, comece a enxergar, tá? Eu volto a dizer o que eu disse ao ano passado, em novembro. Dá tempo ainda de todos os vereadores fazerem uma reflexão muito profunda de o que vão deixar para a história, sabe? Do que vão deixar como legado. Perceba aí, tem tanto vereador que já passou pela Câmara que ninguém nem se lembra mais, não é verdade? Nem se lembra. E aí eu pergunto a vocês 9, vocês vão querer ser esse tipo de figura? Em que, tu fosse vereador, não foi? Ou tu fosse vereadora, não foi? Ah, legal. Sabe, não tem aquela marca registrada de algo de fato grandioso, marcante, que deixou para a população. E olha, se não quer ouvir avaliação, é fácil demais. É só renunciar que ninguém nem lembra. Mas como vocês são figuras públicas, agentes públicos, eleitos pela população, então aí não tem outro caminho não. O caminho é esse mesmo.